Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre a elipse. Vamos tomar um ponto F1 e um ponto F2, de modo que a distância entre F1 e F2 seja igual a 2C. Se nós dividirmos o segmento F1, F2 ao meio, o ponto médio do segmento F1, F2 é o ponto C, que vai ser chamado de centro da elipse. Então, a distância do centro da elipse até o ponto F1, ou a distância do centro da elipse até o ponto F2 vai ser igual a C. Vamos considerar também um número real positivo A maior do que C. A elipse é composta pelos pontos P, para os quais a distância do ponto P até o ponto F1, somada com a distância do ponto P até o ponto F2, seja igual a 2A. Os pontos F1 e F2 são chamados de focos da elipse. O segmento que vai do ponto F1 até o ponto F2 é chamado de segmento focal. E o comprimento do segmento focal, como eu já disse, é igual a 2C. O ponto médio do segmento focal, que é o ponto C, é o centro da elipse. E a distância do centro até cada um dos focos, como nós já vimos, é igual a C. Se nós considerarmos uma reta sobre o segmento focal, a interseção dessa reta com a elipse, que são os pontos A1 e A2, são os vértices do eixo maior da elipse. E o segmento A1, A2 é chamado de eixo maior da elipse e o comprimento dele é 2A. De modo que a distância do centro até cada vértice do eixo maior, A1 ou A2, é igual a A. Vejam aqui que, de fato, se nós considerarmos o ponto A2 que pertence à elipse, então ele satisfaz a condição de que a distância desse ponto A2 até o foco F1, que é a medida desse segmento aqui que eu passei o mouse, somado com a distância desse ponto A2 ao foco F2, que é a medida desse segmento aqui que eu estou passando o mouse, que coincide com a distância de A1 até F1 também, a soma dessas duas distâncias vai ser igual a 2A. Então, a distância entre os pontos A1 e A2 é igual a 2A, de modo que a distância do centro até cada um desses pontos seja igual a A. Se nós pensarmos em uma reta perpendicular ao segmento focal, passando pelo centro da elipse, a interseção dessa reta com a elipse, que são os pontos B1 e B2, são chamados de vértices do eixo menor da elipse. E o segmento B1, B2 é chamado de eixo menor da elipse, e o comprimento desse eixo é 2B. De modo que a distância do centro até cada um dos vértices do eixo menor, B1 ou B2, é igual a B. Observem aqui que o ponto B, como ele pertence à elipse, ele satisfaz a condição de que a distância desse ponto B2 até o foco F1, somado com a distância desse ponto B2 até o foco F2, é igual a 2A. Devido à simetria da elipse em relação ao eixo menor, a distância de B2 até F1 é igual à distância de B2 até F2. Então, a distância de B2 até cada um dos focos é igual a A. Então, vejam que nós temos aqui na elipse esse triângulo destacado em azul, que é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa desse triângulo retângulo mede A, e os catetos desse triângulo retângulo medem B e C. Aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo retângulo, nós obtemos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e essa é chamada de relação fundamental da elipse. Então, vejam que em toda elipse, sendo a distância do centro até cada um dos vértices do eixo maior, B, a distância do centro até cada um dos vértices do eixo menor, e C, a distância do centro até cada um dos focos, vale a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós vamos agora, na sequência,
estabelecer uma equação para a elipse. Uma equação que descreve todos os pontos que pertencem a uma elipse. Para isso, nós vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas formada pelos eixos x e y, de modo que o centro da elipse coincida com a origem do sistema cartesiano e de modo que os focos da elipse estejam sobre algum dos eixos coordenados. Nessas condições, nós teremos aqui essas duas possibilidades. No primeiro caso, o centro da elipse está sobre a origem do sistema cartesiano e os focos da elipse estão sobre o eixo x. Então, nesse caso, o eixo maior da elipse, que é o segmento A1, A2, também está sobre o eixo x. E, portanto, nós temos uma elipse com centro na origem e eixo maior na horizontal. Nesse caso, como os focos estão sobre o eixo x e cada um dos focos está a uma distância c do centro, que é a origem, o foco F1 tem coordenadas menos c e 0 e o foco F2 tem coordenadas c e 0. Como os vértices do eixo maior A1 e A2 estão a uma distância a do centro da elipse, que é a origem, o vértice A1 vai ter coordenadas menos a e 0 e o vértice A2 vai ter coordenadas a e 0. Como os vértices B1 e B2 do eixo menor estão a uma distância b do centro da elipse, que é a origem, o vértice B1 vai ter coordenadas 0 e menos b, e o vértice B2 vai ter coordenadas 0 e b. Os pontos P com coordenadas x e y que pertencem a essa elipse vão satisfazer a condição de que a distância desse ponto até o foco F1, somado com a distância desse ponto até o foco F2, resulte em 2a. A partir dessa condição, nós podemos obter a equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, que vai ser satisfeita por todos os pontos dessa elipse e que é, portanto, a equação dessa elipse na forma reduzida. No segundo caso, nós temos uma elipse com centro na origem, mas com focos sobre o eixo y. Então, nesse caso, o eixo maior da elipse, que é o segmento A1, A2, também está sobre o eixo y. E, portanto, nós temos uma elipse com centro na origem e eixo maior na vertical. Nesse caso, como a distância do centro até cada foco é c, o foco F1 tem coordenadas 0 e menos c, e o foco F2 tem coordenadas 0 e c. Como a distância do centro até cada vértice A1, A2 do eixo maior é a, o vértice A1 vai ter coordenadas 0 e menos a, e o vértice A2 tem coordenadas 0 e a. Como a distância do centro até cada vértice B1, B2 do eixo menor é b, o vértice B1 vai ter coordenadas menos b e 0, e o vértice B2 vai ter coordenadas b e 0. Para esse caso, a equação da elipse fica x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. Observem que nessas equações nós temos um termo quadrático em x e um termo quadrático em y. Então, na equação da elipse com centro na origem e foco sobre algum eixo coordenado, nós teremos uma equação com um termo quadrático em x e um termo quadrático em y. O que diferencia a equação da elipse com centro na origem e focos no eixo x da equação da elipse com centro na origem e focos no eixo y são os denominadores dos termos quadráticos em x e em y. A é a distância do centro até cada vértice do eixo maior. B é a distância do centro até cada vértice do eixo menor. Então, o A sempre vai ser maior que o B. Então, consequentemente, A² sempre vai ser maior que B². Então, se o eixo maior da elipse estiver na horizontal sobre o eixo x, o denominador do termo quadrático em x vai ser A², e, consequentemente, o denominador do termo quadrático em y vai ser B². Porém, se o eixo maior da elipse estiver na vertical sobre o eixo do y, então, o denominador do termo quadrático em y vai ser A², e, consequentemente, o denominador do termo quadrático em x vai ser B². Nós podemos ter elipses que são mais arredondadas, próximas de uma circunferência,
ou elipses que são mais alongadas. Nós temos um número que nos dá uma noção sobre esse aspecto da elipse, que é chamado de excentricidade da elipse. A excentricidade da elipse é dada pelo número e, obtido pelo quociente c sobre a. Como a é maior que c, a excentricidade da elipse sempre vai estar no intervalo aberto de 0 a 1. Se a excentricidade estiver próxima de zero, então nós teremos uma elipse mais arredondada, que se aproxima de uma circunferência. Se a excentricidade estiver se aproximando de 1, então nós teremos uma elipse mais alongada, que se aproxima de um segmento de reta. Vamos considerar aqui no exemplo 1, uma elipse de centro na origem, focos no eixo x, eixo maior de medida 10 e distância focal igual a 6. Nós sabemos que nós temos aqui, portanto, uma elipse de centro na origem e focos sobre o eixo x. Então, nós temos uma elipse de centro na origem e eixo maior na horizontal, cuja equação é do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Para nós obtermos a equação dessa elipse, nós precisamos dos valores dos parâmetros a e b. O enunciado disse que o eixo maior tem medida 10. O eixo maior é o eixo que vai de A1 até A2. Então, a medida do eixo maior é 2A. E se 2A é igual a 10, A é igual a 5. E, portanto, os vértices A1 e A2 do eixo maior da elipse vão estar a uma distância de 5 unidades aqui do centro, que é a origem. Então, o vértice A1 vai estar 5 unidades à esquerda da origem. Portanto, o vértice A1 vai estar aqui no ponto com coordenadas menos 5 e 0. E o vértice A2 vai estar 5 unidades à direita da origem. Então, o vértice A2 vai estar aqui no ponto com coordenadas 5 e 0. O enunciado também diz que a distância focal é igual a 6. A distância focal é a medida do segmento focal, ou a distância entre os focos F1 e F2, que é 2C. Então, se 2C é igual a 6, C é igual a 3. Portanto, a distância do centro até cada foco, F1 e F2, vai ser igual a 3. Como os focos estão sobre o eixo X, um foco vai estar 3 unidades à esquerda do centro, que é a origem. Então, o foco F1 está aqui no ponto com coordenadas menos 3 e 0. E o outro foco vai estar 3 unidades à direita do centro, que é a origem. Então, o foco F2 vai estar aqui no ponto com coordenadas 3 e 0. Nós ainda precisamos do valor do parâmetro b para obtermos a equação dessa elipse. Nós podemos, para obter o valor de b, usar a relação fundamental da elipse, que diz que a² é igual a b² mais c². Como a é 5 e o c é 3, nós teremos 5² igual a b² mais 3², ou teremos que b² é igual a 16 e, portanto, b é igual a 4. B é a distância do centro até cada vértice B1 e B2 do eixo menor da nossa elipse, que vão estar sobre o eixo Y. Então, o vértice B1 vai estar 4 unidades abaixo do centro da elipse, que é a origem, e, portanto, o ponto B1 tem coordenadas 0 e menos 4. E o vértice B2 vai estar 4 unidades acima do centro da elipse, que é a origem, e, portanto, o vértice B2 tem coordenadas 0 e 4. Tendo A igual a 5 e B igual a 4, nós temos a equação da elipse, que vai ser x² sobre A, que é 5², mais y² sobre B, que é 4², igual a 1, ou x² sobre 25 mais y² sobre 16 igual a 1, que é a equação dessa elipse na forma reduzida. E aqui em vermelho, nós temos a representação geométrica da elipse da qual nós estamos falando. Nós podemos obter também a excentricidade dessa elipse. Lembrando que a excentricidade é obtida fazendo C sobre A, para essa elipse nós teremos uma excentricidade de 3 sobre 5, que é igual a 0,6. Então, aqui nós temos uma elipse que nem é muito arredondada e nem muito alongada. Desenvolvendo a equação da elipse na forma reduzida, que é x² sobre 25 mais y² sobre 16 igual a 1, nós teremos 16x² mais 25y² sobre 400 igual a 1. Multiplicando essa equação por 400, nós teremos 16x² mais 25y² igual a 400.
Ou ainda, 16x² mais 25y² menos 400 igual a zero, que é a equação dessa elipse na forma geral. Nesse segundo exemplo, nós consideramos uma elipse de centro na origem, com focos F1 de coordenadas menos 4 e 0 e F2 de coordenadas 4 e 0, e eixo maior de medida 10. Então, vejam aqui que nós temos uma elipse de centro na origem e focos sobre o eixo x. Ou seja, nós temos uma elipse de centro na origem e eixo maior sobre o eixo x, ou eixo maior na horizontal, cuja equação é do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Para obtermos a equação dessa elipse, nós precisamos ter os valores dos parâmetros a e b da elipse. O enunciado diz que o eixo maior dessa elipse tem medida 10. O eixo maior da elipse é o segmento A1, A2, que tem medida 2A. Então, para essa elipse, nós temos 2A igual a 10 ou A igual a 5. Então, a distância do centro da elipse até cada vértice A1 ou A2 do eixo maior é 5. Portanto, como os vértices do eixo maior estão sobre o eixo x, o vértice A1 vai estar 5 unidades à esquerda do centro da elipse, que é a origem, e, portanto, o vértice A1 vai ter coordenadas menos 5 e 0. O vértice A2 vai estar 5 unidades à direita do centro da elipse, que é a origem, e, portanto, o vértice A2 vai ter coordenadas 5 e 0. O enunciado também nos deu aqui a posição dos focos da elipse. E nós sabemos que a distância do centro até cada foco da elipse é c. Então, vejam aqui que como os focos têm coordenadas menos 4 e 0 e 4 e 0, a distância do centro até cada foco é 4. Então, nós podemos dizer que c é igual a 4. Para obter o valor do parâmetro b, nós podemos usar a relação fundamental da elipse, que diz que a² é igual a b² mais c². Com a igual a 5 e c igual a 4, nós temos 5² igual a b² mais 4², que nos dá b² igual a 9 ou b igual a 3. B é a distância do centro da elipse até cada vértice B1 ou B2 do eixo menor, que vão estar sobre o eixo y. Então, o vértice B1 vai estar 3 unidades abaixo do centro da elipse, que é a origem, e, portanto, o vértice B1 tem coordenadas 0 e menos 3. O vértice B2 vai estar 3 unidades acima do centro da elipse, que é a origem, portanto, o vértice B2 vai ter coordenadas 0 e 3. A equação da elipse vai ficar x² sobre a, que é 5² mais y² sobre b, que é 3² igual a 1, ou x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1. Essa é a equação dessa elipse na forma reduzida. Nós podemos obter a excentricidade dessa elipse fazendo c sobre a. Então, nós teremos aqui uma excentricidade de 4 sobre 5, que é igual a 0,8. A excentricidade dessa elipse do exemplo 2 é maior que a excentricidade da elipse do exemplo 1. Então, aqui nós temos uma elipse mais alongada que a elipse do exemplo 1. Se nós desenvolvermos essa equação reduzida dessa elipse, nós obteremos a equação geral dessa elipse. A equação reduzida é x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1. Fazendo aqui a soma dessas frações, nós teremos 9x² mais 25y² sobre 225 igual a 1. Multiplicando essa equação por 225, nós teremos 9x² mais 25y² igual a 225. Ou ainda, 16x² mais 25y² menos 225 igual a 0, que é a equação dessa elipse na forma geral. Temos ainda um terceiro exemplo, onde nós consideramos a elipse de centro na origem, focos nos pontos F1, 0 e menos 2, e F2, 0 e 2, e eixo menor de medida 4. Então, observem aqui que os focos agora estão sobre o eixo Y. Então, nós temos uma elipse de centro na origem e focos sobre o eixo Y, ou também eixo maior sobre o eixo Y. Então, é uma elipse com centro na origem e eixo maior na vertical, cuja equação é do tipo x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. Para nós obtermos a equação dessa elipse, nós precisamos obter os parâmetros b e a aqui da equação.
O enunciado disse que o eixo menor tem medida 4. O eixo menor é o segmento B1, B2, de comprimento 2B. Então, se nós temos 2B igual a 4, nós teremos B igual a 2. Portanto, a distância do centro até cada vértice B1 e B2 do eixo menor vai ser 2. Então, o vértice B1 do eixo menor vai estar 2 unidades à esquerda do centro da elipse, que é a origem. Portanto, o vértice B1 vai ter coordenadas menos 2 e 0. E o vértice B2 vai estar 2 unidades à direita do centro da elipse, que é a origem. Então, o vértice B2 vai ter coordenadas 2 e 0. Nós também temos aqui as coordenadas dos focos. E nós sabemos que a distância do centro até cada foco é C. Então, para essa elipse, nós podemos dizer que C é igual a 2. Para obter o valor do parâmetro A, nós podemos usar a relação fundamental da elipse, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Com B igual a 2 e C igual a 2, nós teremos A ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que nos dá A ao quadrado igual a 8 e, portanto, A igual a raiz de 8. A é a distância do centro até cada vértice A1, A2 do eixo maior, que está aqui sobre o eixo Y. Então, o vértice A1 vai estar raiz de 8 abaixo do centro da elipse, que é a origem. Portanto, o vértice A1 vai ter coordenadas 0 e menos raiz de 8. E o vértice A2 vai estar raiz de 8 acima do centro da elipse, que é a origem. Então, o vértice A2 vai ter coordenadas 0, raiz de 8. A equação da elipse vai ser x ao quadrado sobre o b, que é 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre o a, que é raiz de 8 ao quadrado, igual a 1. Ou x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 8, igual a 1. Essa é a equação dessa elipse na forma reduzida. A excentricidade dessa elipse é dada por c sobre a. Então, a excentricidade vai ser c, que é 2, sobre a, que é raiz de 8. Simplificando e racionalizando essa fração, nós teremos que a excentricidade é raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,71. Então, nós temos aqui no exemplo 3 uma elipse cuja excentricidade é maior que a excentricidade da elipse do exemplo 1. Então, ela é mais alongada que a elipse do exemplo 1, mas que a excentricidade é menor que a excentricidade da elipse do exemplo 2. Então, aqui nós temos uma elipse mais arredondada do que a elipse do exemplo 2. Se nós desenvolvermos essa equação reduzida dessa elipse, nós obteremos a equação geral dessa elipse. A equação reduzida é x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 8 igual a 1. Somando aqui as frações, nós teremos 2x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 8 igual a 1. Multiplicando essa equação por 8, nós teremos 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Que ainda podemos reescrever como 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8 igual a 0. Então, temos aqui a equação da elipse na forma geral. Agora, no exemplo 4, nós vamos considerar uma elipse para a qual nós conhecemos a equação. Vamos supor que nós tenhamos a elipse dada pela equação 16x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa equação não está na forma reduzida da equação da elipse. Ela não está em nenhum daqueles formatos que nós vimos no início do vídeo. Mas nós podemos reescrever essa equação como x ao quadrado sobre 1 sobre 16 mais y ao quadrado sobre 1 igual a 1. Confiram aqui, né, que se nós fizermos x ao quadrado dividido por 1 sobre 16, nós voltamos aqui em 16x ao quadrado. Então, essa equação que nós obtivemos agora, essa está no formato de uma equação reduzida de elipse. Vejam aqui que nós temos um termo quadrático em x, um termo quadrático em y. Os denominadores aqui dos termos quadráticos em x e em y, um deles vai ser o a ao quadrado e o outro vai ser o b ao quadrado. Já falei para vocês que o a é sempre maior que o b. Então, o a ao quadrado é sempre maior que o b ao quadrado. Nesse caso, nós temos aqui um denominador sendo 1 sobre 16 e o outro denominador sendo 1. O maior deles é o 1. Né? 1
1 é maior que 1 sobre 16. Então, 1 vai ser o a ao quadrado e 1 sobre 16 vai ser o b ao quadrado. Portanto, essa equação dessa elipse, ela é do tipo x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, aqui nós temos uma elipse de centro na origem e focos sobre o eixo y, ou uma elipse de centro na origem e eixo maior na vertical. Dessa equação, nós podemos obter a ao quadrado igual a 1. Então, o a vai ser igual a 1. Nós também podemos obter b ao quadrado igual a 1 sobre 16, ou b igual a 1 quarto. Através da relação fundamental da elipse, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, nós podemos obter o valor de c. Então, como a é 1 e b é 1 quarto, nós teremos 1 ao quadrado igual a 1 quarto ao quadrado mais c ao quadrado, que nos dá c ao quadrado igual a 15 sobre 16, que nos dá c igual a raiz de 15 sobre 4. A partir dos valores dos parâmetros a, b e c dessa elipse, nós podemos obter as coordenadas dos vértices A1 e A2 do eixo maior, B1 e B2 do eixo menor, e as coordenadas dos focos F1 e F2. Então, vejam que nós temos uma elipse com centro na origem e eixo maior na vertical. Cada vértice do eixo maior, A1 e A2, vai estar a uma distância A, que é 1, do centro da elipse, que é a origem. Então, o vértice A1 vai estar aqui uma unidade abaixo do centro e, portanto, o vértice A1 vai ter coordenadas 0 e menos 1. O vértice A2 vai estar uma unidade acima do centro da elipse. Então, o vértice A2 vai ter coordenadas 0 e 1. Os vértices B1 e B2 do eixo menor, que estão aqui sobre o eixo X, vão estar a uma distância B, que é 1 quarto, do centro da elipse, que é a origem. Então, o vértice B1 vai estar aqui 1 quarto à esquerda do centro, com coordenadas menos 1 quarto e 0. E o vértice B2 vai estar 1 quarto à direita do centro, com coordenadas 1 quarto e 0. Os focos F1 e F2 vão estar a uma distância C do centro, aqui sobre o eixo Y. Então, o foco F1 vai estar raiz de 15 sobre 4 abaixo do centro, com coordenadas 0 e menos raiz de 15 sobre 4. E o foco F2 vai estar raiz de 15 sobre 4 acima do centro, com coordenadas 0 e raiz de 15 sobre 4. Nós ainda podemos obter a excentricidade dessa elipse fazendo C sobre A. C é raiz de 15 sobre 4 e A é 1. Então, a excentricidade vai ser raiz de 15 sobre 4 dividido por 1, que é igual a raiz de 15 sobre 4, que é aproximadamente 0,97. Vejam aqui que nós temos uma elipse com excentricidade bem próxima de 1. Então, nós temos aqui uma elipse bem mais alongada do que as outras que nós vimos nesse vídeo. Nesse quinto e último exemplo, nós vamos considerar a elipse dada pela equação 25x² mais 169y² igual a 9. Essa equação não está na forma da equação reduzida de uma elipse, mas nós podemos reescrever essa equação de modo que ela fique na forma de uma equação reduzida de uma elipse. Então, primeiramente, nós vamos dividir toda essa equação por 9 e teremos 25x² sobre 9 mais 169y² sobre 9 igual a 1. Podemos ainda reescrever essa equação como x² sobre 9 sobre 25 mais y² sobre 9 sobre 169 igual a 1. Essa última equação aqui que nós obtivemos está na forma da equação reduzida de uma elipse. Aqui nos denominadores de x² e y², um deles vai ser o a² e o outro vai ser o b². Um deles é 9 sobre 25 e o outro é 9 sobre 169. 9 sobre 25 é maior que 9 sobre 169. Então, 9 sobre 25 vai ser o a² e 9 sobre 169 vai ser o b². Então, a equação que nós temos aqui é do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1,
que é a equação de uma elipse com centro na origem e focos sobre o eixo x. Portanto, nós temos uma elipse de centro na origem e eixo maior na horizontal. Aqui da equação, nós temos a ao quadrado igual a 9 sobre 25, ou a igual a 3/5. E também temos b ao quadrado igual a 9 sobre 169, ou b igual a 3 sobre 13. Usando a relação fundamental da elipse, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, nós podemos obter o valor de c. Então, a é 3/5, b é 3 sobre 13, portanto, nós teremos 3/5 ao quadrado igual a 3 sobre 13 ao quadrado mais c ao quadrado. Isso nos dá c ao quadrado igual a 1.296 sobre 4.225, e, portanto, c é igual a 36 sobre 65. Conhecendo os valores de A, B e C, nós podemos obter as coordenadas dos vértices A1 e A2 do eixo maior da elipse, B1 e B2 do eixo menor da elipse, e as coordenadas dos focos F1 e F2 dessa elipse. Então, como A é igual a 3/5, isso significa que os vértices A1 e A2 do eixo maior da elipse, que estão aqui na horizontal sobre o eixo x, vão estar a uma distância de 3/5 do centro da elipse, que é a origem. Então, o vértice A1 vai estar 3/5 à esquerda do centro, com coordenadas menos 3/5 e 0. O vértice A2 vai estar 3/5 à direita do centro, com coordenadas 3/5 e 0. Os vértices B1 e B2 do eixo menor da elipse vão estar aqui sobre o eixo y, a uma distância de b, que é 3 sobre 13 do centro, que é a origem. Então, o vértice B1 vai estar 3 sobre 13 abaixo do centro, com coordenadas 0 e menos 3 sobre 13. E o vértice B2 vai estar 3 sobre 13 acima do centro, com coordenadas 0 e 3 sobre 13. Os focos F1 e F2 vão estar aqui sobre o eixo x a uma distância c do centro, que é a origem. Então, o foco F1 vai estar aqui 36 sobre 65 à esquerda do centro, no ponto de coordenadas menos 36 sobre 65 e 0. E o foco F2 vai estar 36 sobre 65 à direita do centro, aqui no ponto com coordenadas 36 sobre 65 e 0. Vamos também calcular a excentricidade dessa elipse, fazendo C sobre A. Então, teremos 36 sobre 65 dividido por 3 sobre 5, que nos dá uma excentricidade de 12 sobre 13 para essa elipse, que é aproximadamente 0,92. Então, a excentricidade dessa elipse do exemplo 5 é um pouco menor do que a excentricidade da elipse do exemplo 4. Aqui no exemplo 5, nós temos uma elipse mais arredondada do que a elipse do exemplo 4. Bem, nesse vídeo nós definimos o que é uma elipse e vimos como ficam as equações de elipses com centro na origem e focos sobre algum dos eixos coordenados. Nós vimos ainda como nós podemos obter a equação de uma elipse a partir da descrição dela, e também vimos como nós podemos identificar a equação de uma elipse e, a partir dessa equação, obter alguns elementos da elipse, como os vértices do eixo maior, do eixo menor e também os focos.